Anunciamos a seguir a participação do senhor Ciro Gomes, que é deputado federal, PSB, pelo Ceará, graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará. É membro do World Economic Forum, Fórum Econômico Mundial. Foi ministro de Estado da Integração Nacional, ministro de Estado da Fazenda, governador do Estado do Ceará, prefeito municipal de Fortaleza, líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado estadual, presidente da Comissão do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e procurador da Prefeitura Municipal de Sobral. Publicou 3 livros: O Próximo Passo, uma alternativa prática ao neoliberalismo, de 95, No País dos Conflitos, de 94, e Um Desafio chamado Brasil, de 2002. Recebeu comendas e premiações, como a medalha Juscelino Kubitschek, no governo de Minas Gerais, o troféu Maurice Paté, prêmio mundial da Unicef, medalha da Ordem do Rio Branco, outorgada pelo presidente da República. Está acabando, ministro, está acabando. No grau de Gran Cruz, e medalha do Mérito da Defesa, outorgada pelo presidente da República, grau de Gran Cruz. Com a palavra, Ciro Gomes. Observem que Ciro Gomes é muito articulado em termos de discurso e deve fazer uma campanha com muita eficácia, graças a essa articulação. Nos debates deve se sair bem, né? Porque ele tem os dados, que muitos questionam, vai lembrar os dados que ele apresenta, mas na ponta da língua, é articulado, pensa rápido e fala o que muitas vezes o ouvinte, o eleitor, quer ouvir, né? Agora, também vai ser favorecido caso, e tudo indica que isso ocorrerá, o Lula não vai ser candidato por causa da lei da ficha limpa tal. Então, nesse caso, não será candidato, como é sabido, condenado em segunda instância. Ele pode, no espaço da esquerda, ocupar de forma hegemônica esses votos. Boulos não vai crescer. Isso aí pode tirar o cavalo da chuva. Boulos é o candidato de 1%. Né? Então o Ciro tem condições. Além disso, ele pode vender eleitoralmente a ideia de que ele foi administrador. Ele foi ministro 2 vezes, primeiro da Fazenda do Itamar, no final do governo Itamar Franco, depois da Integração Nacional no primeiro governo Lula. Foi governador do Ceará, foi prefeito de Fortaleza, né? Foi deputado estadual também lá. Então ele teria, isso vamos desenhando um cenário. Ele teria, dizer, olha, eu passei pelo Legislativo, mas fundamentalmente minha carreira foi no Executivo. E ele teria, nesse sentido, algo o que mostrar, que muitos dos candidatos não tiveram esse trajeto dele. Por outro lado, ele ao atacar o Bolsonaro, ele tenta polarizar, transformar ele no anti-Bolsonaro, que esse é o desafio hoje de muitos dos candidatos. Como o Bolsonaro corre numa faixa e tem obtido êxito, de acordo com as pesquisas, de cerca de 20% de intenções de voto e tal, e essa vai ser eleição muito fragmentada, todo mundo quer polarizar com ele, com o Jair Bolsonaro. E o Ciro, ao dizer isso, ele está buscando esse tipo de polarização. O que ele quer? Que Jair Bolsonaro responda a ele. Aí ele vai replicar, aí vai ter a tréplica e assim sucessivamente. E o Alckmin fica esquecido. Esquecido, o Alckmin não entra em campo. É o nosso Jorge Mendonça da campanha eleitoral de 2018. Jorge Mendonça teve o aquecimento mais longo da história do mundo na Copa de 78 e tal. Ele é igualzinho, ele fica se aquecendo, não entra em campo. Então, nessa hora, o Ciro põe a cara para bater. Então, ele ganha manchete, ganha espaço. E o eleitor ouve no rádio, vê na TV. No rádio ele também ouve e vê, porque aqui é rádio, aqui também é TV, nos jornais, nas revistas, a presença do Ciro Gomes. E cadê o Geraldo Alckmin? Ele está escondido. O maior problema do Geraldo Alckmin é o Geraldo Alckmin, é a sua personalidade. Enquanto ele não mudar, ele vai ser condenado de um dígito. Ele vai ser, se continuar assim, em 2018, e o que o Ulisses Guimarães foi em 1989. Com todo aquele latifúndio que ele tinha de aliança, teve 4% dos votos. 4%. Né? Então a questão que se coloca é essa, o Alckmin tem que mudar. Agora, o Ciro, voltando a ele, muito esperto, a tendência é que ele cresça, e ele sabe que para crescer precisa ter voto no trio de ferro. O trio de ferro do eleitorado, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, ele precisa ter voto aqui, nesse trio de ferro político. Né? O Ciro uma vez esteve aqui, 10 anos passados, nos deu uma entrevista. Eleição de 2004 ainda, isso, por aí. Depois, quando ele voltou, ele falou... Ou 2002. Puxa, que audiência vocês têm em Rio Preto. Gloriosa São José Rio Preto, a capital da Alta Araraquara. A nossa jovem... O Ciro Gomes é um sujeito
inteligente, culto, tem uma ótima oratória, sabe de gestão, de economia, tem um discurso e uma improvisação muito boa. O Ciro é um cara que reúne todas as características de um candidato interessante, porque ele tem uma boa retórica, ele tem experiência, ele tem currículo. Luizão, tem o Ciro Gomes também, um cara espetacular. Foi político, é um político profissional nato. O cara é espetacular, o cara é um gênio. Você tenta conversar com o Ciro Gomes, você sente um analfabeto. Porque o cara é um gênio. Tudo, né? O cara entende sobre tudo. O melhor cenário do Bolsonaro seria um Bolsonaro versus Lula, mas o PT já está admitindo que o Lula não vai em 2018. Contra um Ciro, ele está ferrado. Bolsonaro precisa mesmo se preparar muito para um debate com o Ciro Gomes, porque no debate ele é realmente muito bom, muito inteligente. Mas eu queria saber, Vila, se você acredita na candidatura do Ciro Gomes, que é um debatedor articulado, pelo menos, né? Olha, mesmo que você discorde das ideias dele, ele tem aquela habilidade verbal. Uma coisa que tem de reconhecer, o Ciro Gomes é um sujeito combativo, é inteligente, ele não é burro, ele é inteligente, é articulado. Se ele se controlar e apresentar ideias, ele tenta algumas vezes em questões de... Uma observação, em 2002, em certo momento da campanha, quando ele estava quase, estava indo bem, subindo, quando ele deu os escorregões. Ele colocou uma coisa que era importante, que era alongar o pagamento da dívida pública. Isso para mim é chave. O que é isso? É impossível a dívida pública. Hoje os governos, o orçamento, o dinheiro é para pagar dívida, não dá. Então você precisa ter dinheiro para investimento. Se nós tivermos o dobro do dinheiro para investimento, esse país dispara. Cai o desemprego, vira uma maravilha. Precisa alongar o pagamento da dívida. O que é para pagar em 10, você tem que pagar em 15, em 20. Só que você bate de frente com o sistema financeiro. Aí é fogo. Precisa ter coragem. Não é que você não vai pagar, não é isso. Mas tem de alongar o pagamento. O que ele estava absolutamente correto tal. Então muitas vezes ele tem boas ideias, mas ele se perde. Agora, ele é um hábil debatedor, não deve se desprezar. Eu queria comentar um negócio aqui. Vocês viram o debate entre o Rodrigo Constantino e o Ciro Gomes no programa Conversas Cruzadas da TV Gaúcha? Vale a pena ver. O Ciro levou uma vantagem enorme porque ele tem uma experiência de administração pública, ele tem os dados de informação concreta na mão, e o outro só tem teorias abstratas, universais, né? Então, botar o Rodrigo Constantino para discutir com o Ciro Gomes é botar um menino de 1,20 m para discutir com um homem de 1,80 m. Não dá, né, porra? As condições de produzir, Constantino, as condições de empreender são dramaticamente nacionais. É o que eu vou refletir amanhã com a garotada, com a companheirada lá no fórum. As condições de empreender reais, esqueça qualquer paixão ideológica e vamos refletir sobre isso. Primeiro, a condição de financiamento é global? Cada vez mais, sim. Cada vez menos é assim, pelo amor de Deus. Não, você tem dinheiro. Cada vez menos é assim. A condição de financiamento hoje no mundo, o Brasil desconta um duplicata aqui em Porto Alegre, hoje à tarde, 1,75 ao mês. Você toma emprestado a 1,75 ao ano no Japão. Sabe falar o danado, né? Discursa bem. É difícil debater com o Ciro Gomes. Talvez seja dos candidatos que estão aí apresentados. Vejam, tem que saber separar as coisas. Eu não tenho simpatia pelo Ciro Gomes, mas o cabra é inteligente. Não, o Ciro, mais preparado do que essa gente toda, ele é. O Ciro é uma pessoa que se converte, o que na política é muito raro, né? Porque os técnicos já davam aquele briefing para ele, nós sentávamos e ele é uma pessoa muito inteligente. Então muito ele culto. Ciro, alto lá. Agora, não devemos negar que é uma pessoa inteligente. Uma pessoa inteligente. E transformamos o Ceará no estado de maior liquidez entre todos os estados da Federação Brasileira. Eu falo com essa experiência para dizer que eu não sou um teórico do assunto. O nível de poupança com que eu governei era 27% líquidos, livres para o estado do Ceará aplicar. E aí foi possível fazer uma plataforma de infraestrutura, foi possível fazer indústria no Ceará, foi possível ganhar prêmio mundial de combate à mortalidade infantil. Eu só trago essa experiência aqui para a gente descer um pouco do teórico desses slogans, para dizer que eu sou um homem vivido nesse manejo, dessa relação do Estado com a economia. É muito confortável produzir no Ceará. Muitos gaúchos sabem muito bem disso. Um deles está ali, o seu link da Petropac, que tem unidade lá, o Alexandre Grendene tem unidade lá, há um tradicional parceiro do Ceará, que é o Jorge Gerdau, que conhece como funcionam as coisas dessa relação, desse paradigma de relação. Portanto, só estou trazendo essa menção aqui para dizer que o nível de poupança de um país é consequência das instituições políticas deste país. É o modelo tributário que no Brasil prefere agravar as incidências em cascata na cadeia produtiva,
porque isto é mais fácil politicamente de fazer, quando poderia construir um projeto de modelagem tributária que tomasse a coragem de gravar progressivamente o consumo e a apropriação especulativa de ganhos de capital e de propriedade, que é a nossa proposta. Quer fazer poupança? Desonere 100% espetacularmente toda a poupança salarial que for poupada do consumo. Quer fazer poupança? Funda um regime de previdência. Podemos até discutir essa questão de privado ou não. Eu advogo, por conta do corte profundo de renda que o Brasil tem como nenhum outro, que ele permaneça pública, pelo menos por uma transição, mas nunca mais controlada pelo governo. Podemos experimentar coletivos descentralizados de empresários, trabalhadores e aposentados que façam um jogo de vinculação deste acervo de poupança compulsória ao investimento produtivo, mas tudo isto se afirma na política, no desenho do Estado, no manejo do Estado, e não vamos mandar queimar o sofá, porque o problema da traição do Estado brasileiro não é o sofá. O que nós precisamos é ter uma racionalidade para além dos preconceitos absolutamente procedentes que temos hoje, porque o Estado que temos é ruim, caro, imperfeito, corrupto, ineficiente, desrespeitoso da sociedade brasileira. Sim, então vamos queimar o Estado. E a assimetria competitiva, ninguém quis refletir sobre este assunto. A assimetria competitiva que você diz com a sua experiência, o Brasil está sendo, não é vendido, está sendo comprado. Por causa dessa assimetria competitiva, você toma juros a 1% no Japão e no Brasil é 2,5% para descontar uma duplicata. Você tem uma maturidade tecnológica na Europa, que nós estamos defasados tecnologicamente aqui. Você tem escala nessa formação, grandes redes de hotel, por exemplo. Como é que funciona isso? Se você tem uma lucratividade de escala monstruosa, como é que um pequeno suporta coisa? E a economia brasileira é isto aí. A gente gostaria que fosse diferente para bancarmos os modernos da competição livre, do livre mercado. Nós vamos para o brejo como sociedade. Nós estamos indo para o brejo como povo e como instância produtiva. Agora, não precisa ser assim, porque concluo agora mesmo, o Brasil tem metade das terras férteis desocupadas do mundo, tem 25% da água potável do planeta, tem a segunda maior província mineral do mundo, tem a segunda maior diversidade de matérias-primas do planeta, tem uma matriz energética mais limpa e barata do mundo e acha uma loucura privatizar a geração de energia elétrica, menos porque eu tenho preconceito, que sou a favor de privatizar telecomunicações, distribuição de energia, mas porque eu sei que a água, eu venho do Nordeste mais do que ninguém, já sei o que o brasileiro vai aprender. A água é um mineral estratégico, finito, de grande escassez próxima no planeta. E se você privatizar a geração de energia elétrica num país que tem matriz de geração hidráulica, você está delegando o controle do nosso regime de águas a empresas privadas e, pior, de componente internacional. Isto é uma loucura de quem não quer pensar por modismos nos assuntos graves do país. E olha que eu sou a favor de privatizar telecomunicações, fui contra, foi perder tempo, porque a Telebrás na minha mão valia 42 bilhões de dólares. Se ela tivesse sido privatizada em 95, ela tinha sido 42 bilhões de dólares, a gente esperou 3 anos depois, uma retração brutal de capital da liquidez internacional, uma desvalorização profunda dos ativos do terceiro mundo. A Telebrás foi vendida por 22 bilhões de reais. A prestação, e quando o câmbio foi estourado, aceitaram receber antecipadamente. Isso é o que é a privatização brasileira, 37% dela financiado com dinheiro público, que se nega ao pequeno empresário. Esse é o neoliberalismo, que não é neoliberalismo. No neoliberalismo, o banco quebra igual padaria, aqui se faz um PROER, para indenizar com dinheiro público, bancos falidos, assaltados, como o caso do Banco Econômico, que fundou um banco nas Ilhas Caimã. Isto é que está acontecendo no Brasil, a pretexto desse discurso pretensamente modernizador. Gênios são muito poucos na história da humanidade, pouquíssimos. E quando um gênio é um gênio mesmo, a humanidade toda se curva. Porque diante da autoridade, da genialidade pura, todos se curvam. O melhor cenário para o Bolsonaro seria um Bolsonaro versus Lula, mas o PT já está admitindo que o Lula não vai em 2018. Contra um Ciro, ele está ferrado.